E aí, pessoal, vamos falar sobre logotipos. Então, vocês sabem que nos nossos modelos aqui, nós temos um slide com os logotipos. Então, é importante você perceber, gente, que os slides estão montados de uma forma justamente para que você consiga copiar e colar os elementos aonde você quiser. E dessa forma você vai conseguindo montando os seus próprios layouts, além de utilizar aqui os nossos modelos, tá legal? Então, esse logotipo aqui está aqui como modelo, mas eu separei alguns exemplos para que a gente consiga olhar de perto situações com os logotipos que você precisa tomar cuidado. Então vamos lá para esse primeiro exemplo. Primeiro momento parece que esse logotipo aqui está bem legal e na verdade ele está bem resolvido, mas se você reparar, gente, esse logotipo tem uma borda branca, o que significa que se eu colocar um fundo nesse slide, por exemplo, você vai perceber que essa borda branca vai ficar aqui. Eu não vou conseguir tirar ela, não pelo menos usando só o Google Apresentações. O mesmo caso acontece aqui, combinado? Então eu não vou conseguir, usando só o Google Apresentações, deixar esse logotipo. O que significa que eu vou ser obrigado, entre aspas, a utilizar layouts que vão favorecer o meu fundo branco, combinado? Ou então usar uma margem, uma layouts onde eu tenho realmente esta margem em volta do logotipo, como é o caso desse aqui que vocês estão percebendo, ou então esse aqui com o fundo branco, ok? Esse aqui também com o fundo branco. Agora vamos para os exemplos que eu destaquei, ok? Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo que está mais bem resolvido, né, com relação a tipo de arquivo. Reparem que ele não tem uma borda branca, tá? Só que esse logotipo aqui, gente, é um logo que tecnicamente ele tem aplicações mais restritas. Por exemplo, se você quiser fazer esse logotipo como um bordado, por exemplo, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Até esses detalhes com recortes pequenos. E repara que a parte de dentro, onde está branco aqui no sanduíche, vamos de novo colocar um plano de fundo aqui no layout, né? Repara que essa parte de dentro do sanduíche, ela continua sendo branca. Tá legal? O que significa, por exemplo, que se eu estivesse usando um recorte ou alguma coisa nesse sentido, talvez eu poderia ter problema. Mas esse logo se resolve bem porque ele fica dentro de uma moldura, percebam? Então, independente da imagem ou do fundo que eu coloco aqui, ele vai se resolver bem, tanto se eu colocar num fundo branco, quanto se eu colocar num fundo escuro. Combinado? Mais um exemplo, esse aqui já é diferente, pessoal. Olha só, esse aqui quase não dá para ver o logotipo aqui dentro, certo? Então, se eu colocar aqui um fundo claro, você vai perceber que o logo começa a meio que aparecer, tá? Só que ele não é pensado, ele não foi pensado para ter uma versão que representasse bem nos dois fundos. Então tudo isso, gente, vai ser uma limitação no seu trabalho que você vai ter que pensar estrategicamente em cada um desses casos. Então vamos lá colocar um fundo preto, você vai ver que ele vai aparecer, vai ficar bonito. Então foi assim que foi pensado este logotipo, combinado? Então tudo que você colocar aqui que for um fundo escuro, ele vai funcionar super bem e vai ficar bonito, vai ficar elegante. Tá legal? Vamos ver um logo que está bem resolvido, gente. Dá uma olhada nesse logotipo aqui, está super bem resolvido. Quando eu falo bem resolvido, gente, não estou dizendo necessariamente de bonito ou feio, tá? Porque isso é subjetivo. Ele funciona, ele é simples, ele representa o que está acontecendo, eu consigo ler bem, né, qual é o propósito. Quando eu coloco um fundo aqui, eu vou perceber que esse fundo, ele não é... Deixa eu ver se tem um fundo aqui que pode ficar legal. Eu vou perceber que esse fundo, que esse logo é transparente, tá? Nesse caso, gente, eu não poderia usar esse logotipo dessa forma, tá? Vou colocar um fundo aqui sem degradê para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Por exemplo, eu não poderia usar esse logotipo desta forma. Você percebe que o azul sumiu aqui no fundo roxo, mas como eu falei para vocês, esse logo é um logo bem resolvido. Então, eu posso simplesmente clicar nesta imagem, opções de formatação. Olha o que acontece quando eu aumento o brilho totalmente, galera. Ele se resolve muito bem naquilo que a gente chama de versão negativada do logo. Ele funcionaria bem assim e ele funcionaria também funcionaria muito bem no preto. Tá legal? E aí isso dá uma composição interessante. Olha só quantas variações eu tenho dentro do mesmo logotipo. E aí você repara que nós temos a versão
vertical e a versão horizontal. Então, o que é o ideal para o seu logo? Ter uma versão horizontal, ter uma versão vertical e também com uma forma bem resolvida com relação ao seu logo negativado, ou seja, quando ele tiver que aparecer em uma cor. Olha o que acontece com este logo quando eu preciso transformar este logotipo em apenas uma cor. Eu já não tenho mais a identificação da empresa. Este aqui, por exemplo, talvez seja até um pouco melhor, ó, vamos ver? Ó, resolveu. Tá legal? Então, olha a diferença de você ter um trabalho bem resolvido. Tá legal? Nós não vamos falar sobre criação de logos, mas é um assunto muito interessante e também dá para fazer uma grana legal trabalhando com isso. Olha só esse exemplo, logo vertical, logo horizontal, geralmente o logo tem uma versão preferencial, eu imagino que seja essa, e uma versão também negativa em vermelho. Porque essa versão aqui te dá 3 opções, gente. Olha só, ela deixa eu clicar aqui e aumentar o brilho, aliás, diminuir o brilho e transformar ela em preto, ou aumentar o brilho e transformar ela em branco. Dani, sumiu, porque ficou branco no fundo branco, né? Vamos melhorar, olha lá. Então, muito bem resolvido o logo. Então, gente, reparem que, de novo, bonito ou feio é individual de cada um, tá legal? O que está bem resolvido, o que é repetido de forma tecnicamente certa, vai pegar na cabeça do seu cliente, tá legal? Vai fixar. Olha que legal esse logo também, muito bem resolvido, versão vertical negativa, né, com o fundo, versão vertical aqui também com o fundo branco, versão horizontal e versão horizontal negativa. Lembrando que qualquer uma dessas versões você consegue fazer a versão preta ou a versão clara. Então ele já apresenta na principal versão para você, ele já apresenta na versão preferencial, que é a versão nesta cor, tá legal? E isso tudo, gente, você vai, como eu falei para vocês, somando aos nossos ao nosso aprendizado, combinado? Então, ó, vou colar... Eita, colei tudo, peraí, gente. Eu vou colar aquele logo aqui do Pet Home, versão horizontal colorida, neste cara aqui. Eu poderia simplesmente, gente, usar o recurso também que a gente já aprendeu, substituir imagem. Combinado? Poderia usar o recurso de substituir imagem, tá? Vou substituir essa imagem aqui por uma imagem correspondente ao meu nicho. Legal? Ó. Beleza, gente? Poderia trocar essa etiqueta de lado. Então, o que eu quero que vocês entendam é que esta criatividade fica por sua conta. Inclusive, a criatividade de somar os modelos aqui, né? Então, imagina que eu quero fazer um destaque aqui, um círculo, que eu quero colocar um texto, uma informação. Então, você procura aqui nos nossos modelos se tem algum elemento desse que pode ser interessante. E aí você vai montando, né, o seu layout. Então, por exemplo, aqui eu achei, ó, um círculo, tá? E aí eu não vou precisar criar de novo tudo do zero o meu modelo, combinado? Vamos voltar aqui, ó. Colei aqui, eu poderia colocar então essa semana promoção, ok? E divulgar algum produto. Pronto, eu tenho um layout bem resolvido, tá? O ideal é que eu mude este laranja para este laranja aqui do logo, vai ficar ainda melhor. Tá legal? Posso até aumentar um pouquinho esse destaque aqui. E aí, gente, vocês já entenderam que a sua criatividade é que vai prevalecer. Beleza? Então, isso é o que nós temos para falar sobre logotipo. Toda vez que você usar um logotipo bem aplicado, você vai ter um reforço na sua marca. Tá legal? Um reforço de percepção, muito mais fácil você ser reconhecido e ser lembrado com uma marca de valor. Legal? A gente vai aprender agora a exportar os arquivos, não saia daí, a gente se fala já já.